Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs nesse dia de hoje, estamos aí para mais uma leitura, né, do livro de Salmos, o número 11, aleluia, glória a Deus. E nesse dia de hoje eu já te convido, né, a estar conosco aí através dessa meditação. Estamos aí, né, mergulhando aí nas escrituras. Cada dia um salmos. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que essas leituras que nós temos feito aí nesses dias tenha te dado uma direção para o teu coração, né? Tenha trazido um bálsamo aí para o teu coração, uma instrução de Deus para a tua vida, porque isso é o intuito do nosso canal, né? É levarmos a palavra de Deus e estamos aqui nos alimentando, né? Cada dia de leitura, cada dia de meditação é uma direção do Senhor para nossas vidas. Aqui nós também aprendemos muito, crescemos muito espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Então eu te convido a nesse dia de hoje estar conosco aí a mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá no livro de Salmos. Hoje é o número 11. Aleluia, glória a Deus. E como sempre faço, né? Antes da nossa leitura, vamos para a nossa oração, glória, soberano e eterno Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio, Senhor, de podermos estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, diante da Tua santa e maravilhosa presença, Senhor. E através desse estudo, dessa meditação, Senhor, fala conosco, Senhor, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para que cada vez mais, Senhor, venhamos discernir o que é da carne, o que é do Espírito, e cada vez mais estarmos sempre verdadeiramente no Teu caminho, Senhor, fazendo a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje o Senhor nos dê a direção, abra a nossa mente, a nossa visão espiritual, Senhor, para que possamos cada vez mais enxergarmos com os olhos da fé, que possamos ver e viver o Teu sobrenatural, Senhor. Pai, que nesse dia de hoje, Senhor, traz, Senhor, a revelação da Tua mensagem ao nosso coração, que nós possamos sair daqui desse estudo, Pai, dessa meditação, Pai, alimentado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, Pai, que o Senhor já nos deu a vitória, que o Senhor está conosco e que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor já foi na frente e já nos deu a nossa vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória. Aleluia, meus irmãos. Vamos lá? Pega a sua espada aí e vamos para a nossa leitura. Livro de Salmos, número 11, Salmos de Davi, que tem por título: Deus salva os retos e castiga os ímpios. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha, como um pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para que com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, evento tempestuoso e expulsão do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse é mais um salmo de Davi, aleluia, glória a Deus. Nós lemos do verso 1 ao verso 7, aleluia, glória a Deus. E esse salmo de hoje,
ele já vai nos dar uma lição que é assim, ó. O Salmo de 11, ele é um cântico de confiança de Davi sobre não ceder ao medo ou fugir diante da crise. Ele ensina que, mesmo quando os alicerces da sociedade e da moralidade desmoronam, o justo deve buscar o refúgio em Deus e confiar em sua justiça, soberana e vigilante. Então, esses Salmos de número 11, olha o que Davi, olha o que o salmista, né, Davi, ele vai destacar, né, que nós não devemos nos abater diante os levantes, diante as afrontas, né, diante das crises, não nos acovardar, mas confiar em Deus, né, permanecer em Deus, ter a certeza que Deus está conosco, que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo nesse dia de hoje. Então o livro de Salmos, ele é um livro de cântico de confiança de Davi. Aleluia, a confiança de Davi sobre não ceder nem ao medo e nem fugir de diante das crises. Então esse dia de hoje, mantenha a tua confiança no Senhor. Não sei como que está a tua situação, não sei por que você tem passado, mas esses salmos, nesse dia de hoje, olha a lição que está nos dando, né? Para a gente não retroceder, não se acovardar, mas permanecer no Senhor. Vamos lá? No verso 1 ao 3, que vai ter assim, ó, o dilema e a tentação da fuga. Então vamos ler? Do verso 1 ao verso 3. No Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Verso 2. Porque eis que os ímpios amaram o arco, põe as flechas na corda, para que com elas atirarem as ocultas, ao certo de coração. Verso 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode dizer o que pode fazer o justo. Então vamos lá, verso 1, 2 e 3. Essa é a explicação. Vamos lá? Aleluia. O refúgio do salmista. Davi começa com uma declaração inabalável no Senhor. No Senhor me refúgio, que significa no Senhor eu me guardo, no Senhor eu me escondo, no Senhor eu me protejo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas ao seu redor tentam intimidá-lo, sugerindo que ele fuja e se esconda como um pássaro nas montanhas. Provavelmente, no contexto das perseguições pelo rei Saul ou Absalão, fugir representaria abandonar a missão que Deus lhes deu. Aleluia, glória a Deus. Então, olha a explicação aí. Então, é aquilo que nós estávamos falando lá no comecinho, né? A qual o salmista já vem trazendo, né? Que fugir, se esconder, retroceder, não é uma opção. Davi tinha uma missão em suas mãos, né? Deus tinha dado algo para Davi. Então, fugir não era opção, se esconder não era opção. Então, olha o que ele está dizendo aqui, né? A missão que Deus lhe deu. Então, Davi tinha algo para cumprir. E fugir não era o seu objetivo. É por isso que Davi era sempre perseguido, porque todos queriam pegar Davi, todos queriam, né, matar Davi, mas Deus sempre protegia. E aqui ele vai dizendo, né, que no Senhor me escondo, o Senhor é meu alto refúgio, quer dizer, o Senhor ele é a sua fortaleza, né? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Quando as estruturas da justiça e a retidão da sociedade parecem ruins, a primeira reação humana é desespero e desejo de escapar do problema. Então, olha o que. Isso aqui já está no verso 3, né? Que o verso 3 está dizendo assim, ó. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Aí está dando a resposta aqui, né? Os fundamentos, se os fundamentos forem destruídos, o
que pode fazer o justo? Quando as estruturas da justiça e da retidão da sociedade parecer ruim, a primeira reação humana é desespero, é desejo de escapar do problema. Então, essa é a primeira reação humana. Toda vez que nós nos sentimos encurralados, oprimidos, aborrecidos ali pelo problema, a primeira opção que nós temos é de tentar de fugir o máximo que der do problema, né? A gente tenta resolver, mas parece que os problemas só vai crescendo, crescendo. E aqui ele está dizendo, né, que a primeira reação humana é desespero e desejo de escapar do problema. Só que não adianta a gente tentar fugir do problema se a gente não resolver. Você pode até fugir hoje, mas amanhã ele vai bater na tua porta. E cada dia que passa que a gente não tenta resolver o problema, ele só vai crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque os problemas estão aí para ser resolvidos. E como que resolvemos esses problemas? Orando ao Senhor, pedindo direção ao Senhor, que era o que Davi fazia muito. O livro de Salmos, a maioria ali, né, uma boa parte Davi ele escreveu, e você vai ver, pelo menos na leitura do 11 a 1, você que está acompanhando todos os dias, tem falado de livramento, tem falado de ação de graças. No do dia 9, o Salmos 9 que nós lemos, estava falando de culto de ação de graças, né? E grande livramento. Então, a vida de Davi ela é baseada nisso aí. É livramento, é perseguição, mas Davi estava sempre confiando em Deus. Davi estava sempre com seus olhos voltados no Senhor. Então, quando estiver diante de um problema, não adianta fugir. Faça como Davi, entregue na mão do Senhor, por mais que as perseguições sejam grandes, por mais que os problemas sejam grandes, mas o nosso Deus é maior. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Provam os filhos de Israel, provam os filhos dos homens. Prova os filhos dos homens. Então vamos lá, verso de número 4, que vai dizer assim, ó. A soberania e a visão de Deus. Deus ele está no controle. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. O olhar atento de Davi lembra a si mesmo, aos que rodeiam que, embora na terra o caos impere, Deus não está ausente ou indiferente. Ele observa tudo e continua governando. Olha que interessante, né? Nós estávamos acabando de falar sobre problema, né? Que foi que o verso 3 ali estava nos dando, né? Vou até ler ele aqui, né? Na verdade que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Aí nós lemos lá, né? Que na primeira situação de problema, de reação, a primeira situação do humano é o quê? É correr do problema, é fugir do problema, né? E olha o verso 4, que forte, né? A gente tinha acabado de falar, né? Davi, vou até ler, ó. Que está aqui, ó. O Senhor está no seu santo trono. Vai dizer o quê? Soberania e a visão de Deus. Deus está no controle. O Senhor está no seu santo trono, que foi a parte que nós lemos, né? E o trono do Senhor está nos céus. Isso aqui está mostrando o olhar de Davi, né? Davi lembra a si mesmo e ao caos que rodeiam, que embora na terra o caos impere, que é a injustiça, né? A crueldade, os problemas, as confusão, embora tudo isso aconteça, Deus não está ausente ou indiferente, que significa ele se importa sim com a tua dor, ele se importa sim com as tuas lutas, e ainda vai além, ó. E ele observa tudo e continua governando. Significa, Deus está no controle de tudo.
Não é porque ele não falou naquele momento, não é porque ele não resolveu o teu problema naquele momento, que ele está ausente ou indiferente. Pelo contrário, ele continua vendo tudo, observando tudo e governando tudo. Aleluia, porque está tudo no controle das tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ah, mas eu estou passando pela luta, eu estou passando pelo problema, e parece que Deus não ouve a minha oração, eu estou clamando todo dia, eu estou pedindo todo dia, meu irmão. É tudo no tempo do Senhor. É tudo na direção do Senhor. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas você pode ter certeza que no tempo certo, o Senhor ele vai se levantar ao teu favor e vai agir ao teu favor. Mas é necessário você passar por situações, pelos problemas, pelo deserto. Por quê? Porque isso cria uma maturidade espiritual, um amadurecimento. Isso te cria casca, te cria fortaleza. Para quê? Para quando os próximos problemas vierem, as próximas perseguições surgirem, você já está atento. Você vai saber como passar pelaquele problema, pelaquele deserto, pelaquela situação. Eu estava até comentando esses dias, né? Que todo problema, todo deserto é uma oportunidade para a gente aprender e sair melhor. Porque como que eu vou aprender se eu não passar pela situação? Como que eu vou conseguir resolver aquele problema ou amanhã depois aconselhar alguém, ajudar alguém, se eu não passar pelaquela situação ou acompanhar uma situação? Porque muitas das vezes a gente não vai passar pelo deserto, mas vai acompanhar alguém pelo deserto. Você vai estar instruindo alguém naquele deserto. Você vai estar orando por alguém naquele deserto. E naquele deserto você vai te mostrar como fazer, como agir, como ajudar, como aconselhar. Então entenda que nem todo problema, nem todo deserto é para te machucar, é para te fazer retroceder. Pelo contrário, nós estamos falando aqui desde o começo, que mesmo na perseguição, mesmo na luta, olha aqui, eu vou ler de novo. Davi lembra a si mesmo e ao caos que rodeiam, que embora na terra o caos impere, Deus não está ausente. Então, olha o que Davi está nos lembrando nesse dia de hoje. Que mesmo na dificuldade, mesmo nesse mundo aí onde a injustiça tem se alastrado, é tanta indiferença, né, é tanta incredulidade, é tanta maldade, Deus, ele não perdeu o controle. Ele não está nem ausente e nem indiferente, porém, ele está observando tudo. Mas, pastor, eu tô por um fio, eu não aguento mais, é tanta injustiça aí. Para e olha. Às vezes naquela injustiça Deus quer te mostrar algo, Deus quer te revelar algo. E naquela injustiça tu vai aprender algo, tu vai sair dali melhor. Mas tu tem que, se eu não me engano, eu não sei se foi no Salmos de 7 ou no Salmos 5, que eu estava falando ali, né, de Davi, né? Que Davi, ele não focava no problema, mas ele focava em Deus. E em uma dessas leituras me chamou a atenção, se eu não me engano, acho que foi no Salmo 5, aonde. Deixa eu até ver aqui. É isso mesmo, ó. Davi, Deus aborrece o ímpio e abençoa o justo. É isso mesmo, ó. Salmos de número 5. E ali foi falando muito de. E ficou ali gravado no meu coração que Davi, com todos os problemas que tinha, ele não focava no problema, ele focava em Deus. E esse eu acho que é uma situação que tem acontecido muito nos nossos dias de hoje. A gente foca mais no problema e foca menos em Deus. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu batalha, um Deus que nunca perdeu peleja. Só que quando é na hora da nossa peleja, na hora da nossa batalha, a gente não chama o nosso Deus para guerrear por nós. Nós simplesmente quer resolver com a força das nossas mãos, com a nossa inteligência,
né, com a nossa sabedoria. Só que, olha o que Davi fala, né? Ele observa tudo e continua governando. Não adianta. Então, tem situações que é o próprio Deus que permite. Tem situações que a gente entra de graça, né? A gente entra porque talvez não orou, não pediu direção para o Senhor, se empolgou, mas tem situação que é o próprio Deus que permite. Para quê? Para você ter um aprendizado, ter uma experiência. Então, começa a olhar para esse problema diferente. Não reclama. Ora a Deus, pede uma direção. Às vezes você está reclamando tanto do teu problema e o irmão do teu lado que está numa situação difícil, está numa UTI, está numa CTI, às vezes queria ter até esse problema que você tem, mas ele queria estar longe do hospital nesse exato momento, queria estar longe de uma enfermidade ali que não tem cura. E às vezes você está com um problema que, sabe, ele dá para resolver, mas parece que aquele problema ele dominou a tua mente, dominou o teu coração e tu acha que não tem saída, mas faz igual Davi, tira o olhar do problema e foca em Deus. Aleluia, glória. Eita, Deus tremendo. Vamos lá para o 5. Vamos ler o 5, 6 e o 7. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laço de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei aí na tua cidade, mas eu estou aqui em Minas e tá frio. A voz já tá, já tá ficando rouca. Mas vamos lá. Deus prova tanto o justo quanto o ímpio. As dificuldades que enfrentamos servem para... Olha aí, ó. Acabei de falar, eita Deus tremendo. Deus prova tanto o justo quanto o ímpio. As dificuldades que enfrentamos servem para revelar o nosso caráter. Olha aí, acabei de falar agora, né? Às vezes a gente está dentro do problema, em vez de procurar aquele problema para crescer, para evoluir, né? Para ficar mais sensível à voz de Deus, a gente foca no problema e deixa Deus de lado. Eu estava falando de Davi, né? Davi focava em Deus e deixava os problemas de lado. Olha que palavra, né? Deus prova tanto o justo quanto os ímpios. As dificuldades que enfrentamos servem para revelar o nosso caráter. Então é dentro dessa luta, dentro dessa prova, que o Senhor vai sondar a tua mente e o teu coração. Ele vai ver realmente onde está o teu coração. Ele vai ver se realmente você adora, busca, o ama, como você diz todos os dias. Porque no primeiro momento de dificuldade, vamos lá no verso 1, vai dizer o quê? Que as pessoas, né, a reação humana é o quê? É de desespero, é de pensar em fugir. Mas olha aqui, ó, é nessa situação que Deus ele vê o nosso caráter, a nossa integridade, vê realmente quem é quem. Aleluia. O Senhor abomina a violência. Os irmãos entender, eu vou lendo que fica melhor. Verso 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e os que amam a violência. Aí está a explicação aqui, né? Deus prova tanto o justo quanto o ímpio. As dificuldades que enfrentamos servem para revelar o nosso caráter. Verso 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis que a porção do seu copo. Então vamos lá. O Senhor abomina a violência, e no final os malfeitores enfrentarão o seu juízo. Então quer dizer, o Senhor, verso 6, sobre o ímpio fará chover laço, fogo, enxofre e vento.
Então, quer dizer, o Senhor ele abomina a violência. E aos seus malfeitores, né, que são os ímpios, é, enfrentarão o seu juízo. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Perdão. Tudo aquilo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Não tem como escapar. E aqui é para os ímpios, ó. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo e enxofre. Aí a explicação está dizendo aqui, ó, que o Senhor ele é contra a violência. O Senhor ele abomina. E no final, os malfeitores, que são os ímpios, enfrentarão o seu juízo. Então, se você está nesse caminho aí, ó, começa a direcionar a rota e sai daí. Se você ainda não tem, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Senhor, de estar no caminho do Senhor, irmão, vai correndo. Não espera não, vai correndo porque os dias já estão curtos, né? O Senhor já está às portas. Ah, mas eu não faço nada de mal, eu não, não. É que é o justo e o ímpio, não tem, não tem meio termo com o Senhor. Ou está no caminho do Senhor ou não está com o Senhor. Então, sai, se tiver nesses caminhos tortuosos, né? Tem gente que eu mesmo escutava, eu já escutei muito isso, né? Só vou buscar a Deus quando eu estiver velhinho, quando eu viver tudo aquilo que eu já vivi, né? Quando eu fazer tudo aquilo que eu tiver que fazer, aí eu vou buscar o Senhor. Às vezes não pode dar tempo, né? Às vezes não chega o espaço. Simplesmente você vai dormir e não acorda mais. E a oportunidade que nós temos de buscar a nossa salvação, de buscarmos ali a direção do Senhor, é enquanto estamos em vida, né? Depois que partimos dessa terra, não tem mais o que fazer. Então está dizendo aqui, ó, sobre os ímpios, né? Fará chover laço de fogo, porque é o que está reservado para os ímpios, né? Mas o justo o Senhor abençoará, guardará. Então, meus irmãos, eu não sei em que situação tu se encontra, eu não sei se talvez estava no caminho do Senhor e por algum motivo, né, se afastou, volte enquanto há tempo. Aleluia. E o verso 7 para finalizar. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para o retos, que foi o que eu acabei de falar. Ao ímpio já tem o que vai acontecer, né? Aos ímpios fará chover laço, fogo e enxofre. Mas aos justos, aos retos, o Senhor abençoará. Mas vamos ver o que o Senhor diz aqui. O verso 7 encerra com uma promessa gloriosa. Olha aí, ó. O Senhor é justo e ama a justiça, e os retos contemplarão a sua face. A maior bênção do justo não é apenas estar livre do perigo, mas ter comunhão face a face com o próprio Deus. Eita glória! Tá vendo aí? Ao justo o Senhor abençoará. E quer recompensa maior que essa? De você ter comunhão face a face, intimidade face a face com o Eterno, você poder ouvir a voz dele, poder ouvir ele te direcionando, te guiando, né? Cuidando de ti nos mínimos detalhes. Aleluia, glória a Deus. É forte, é tremendo. Aleluia. Então, não sei como que você está, meu irmão, minha irmã, mas volte para o caminho do Senhor. E você que já está no caminho do Senhor, olha que coisa linda agora a gente acabou de ler, né? A maior bênção do justo não é apenas estar livre do perigo, mas é ter a comunhão face a face com o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, você que está aí na luta, continua, permaneça, porque essa é a maior bênção. É nós ter essa intimidade com o Senhor, é ouvir a sua voz, é poder ser chamado de filho. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma benção extraordinária. Oh, glória. Lições para a nossa vida. Olha aí, ó. Não abandone o seu propósito por medo. Enfrente as tempestades espirituais
sociais ou emocionais, permanecendo firme em sua fé e nos valores de Deus, em vez de recorrer a fugas destrutivas. Lembre-se que Deus é soberano. Quando os fundamentos da vida parecerem ruins, lembre-se que o trono de Deus nos céus permanece inabalável. Busque a presença de Deus. O verdadeiro refúgio nunca é um lugar geográfico, mas o abrigo seguro na pessoa de Deus. Eita glória! Não, depois dessa aí. Eita glória! Tá vendo aí? Tudo que a gente falou hoje, né? Veio nesse fecho, né? Lembre-se, Deus é soberano. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Então eu não sei como que está o seu dia hoje, não sei como começou o seu dia hoje, mas a direção de hoje é: não foque nos problemas, foque em Deus. Não adianta fugir dos problemas, ore a Deus, porque Ele é soberano, Ele ama o justo e a sua justiça, aleluia, glória a Deus, é que nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, de todo perigo. Amém, glória a Deus. Estamos aí para mais um dia de Salmos, número 11. Que Deus abençoe seu dia, fique com Deus. Entre no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Por quê? Porque se essa mensagem edificou a tua mente e teu coração, por que não edificar o teu irmão? Principalmente aqueles que parou no meio do caminho, aqueles que se entristeceram, né, de alguma forma. Manda para eles. Você vai estar fazendo a obra igual estou fazendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Isso já é uma obra. É semear, né, em outra terra. Só semeia e deixa que o Senhor vai regando, vai dando crescimento. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.